Sabe aquela história de que quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa, mais essa coisa fica martelando na nossa cabeça? Pois é. Com comida, a lógica é exatamente a mesma. Hoje a gente vai entender por que isso acontece e como funciona essa verdadeira armadilha. Por que será que aquele chocolate que estava esquecido na gaveta, de repente vira o centro do universo, o objeto mais desejado do mundo, justamente no dia em que se decide que ele não pode ser comido? E o mais frustrante de tudo, né? Quando finalmente se cede à tentação, raramente é só um pedacinho. Parece que uma comporta se abre e quando vemos, o exagero já tomou conta de tudo. Mas olha, a primeira coisa que precisa ficar clara é: quem passa por isso não tem culpa. De verdade. Não se trata de falta de disciplina ou de força de vontade. Isso é, na verdade, uma consequência quase que previsível de um sistema muito maior que nos rodeia, a tal da cultura da dieta. Então vamos mergulhar fundo nisso para entender. A armadilha começa a ser montada no momento em que a gente passa a colocar rótulos na comida, sabe? Isso é bom, aquilo é ruim, isso pode, aquilo não pode. É aí que o problema começa. E o que é, afinal, essa tal de cultura da dieta? Bom, é esse sistema de crenças que, no fundo, coloca a magreza e a forma do corpo num pedestal, como se fossem mais importantes que a saúde de verdade. E com isso, ela cria uma espécie de ranking moral da comida. Quem come limpo é bom, quem come besteira é ruim. A consequência disso é inevitável. Comer, que deveria ser um ato de nutrição, de prazer, de socialização, acaba se tornando um campo minado. Cada escolha é um teste. E qualquer deslize, por menor que seja, vira um gatilho para um sentimento enorme de culpa. E como é que isso tudo funciona dentro da nossa cabeça? Existe um ciclo psicológico muito claro que se repete sem parar. E a terapia cognitivo-comportamental nos ajuda a entender esse padrão. Esse é o famoso ciclo do tudo ou nada. Pensa só como ele se alimenta. Tudo começa com um pensamento super rígido, do tipo, não posso de jeito nenhum comer isso. Só esse pensamento já cria uma tensão, uma ansiedade, a pressão vai aumentando até que chega o ponto de ruptura e a pessoa come. E é aí que vem o pensamento fatal. Ah, já que eu comi um, estraguei tudo mesmo. Esse já que é a desculpa perfeita para o exagero. E o ciclo se fecha com a promessa de que na segunda-feira tudo vai ser diferente, prendendo a pessoa nessa mesma armadilha de novo e de novo. Mas olha só que interessante. Essa voz interna que fica ditando regras sobre o que pode e o que não pode, muitas vezes nem é nossa. Frequentemente, ela é um eco de coisas que ouvimos a vida inteira dentro da nossa própria família. É isso mesmo. Sem perceber, a gente carrega lealdades invisíveis à nossa família. A gente acaba repetindo a forma como a nossa mãe ou a nossa avó lidavam com a comida e com o corpo. São regras não ditas que a gente segue no piloto automático. Quem nunca ouviu uma frase dessas, né? Parece inofensiva, mas ela cria uma associação direta e poderosa na nossa mente. Aquele alimento específico é igual a perigo, é igual a engordar. E pronto, a semente da proibição foi plantada. Ou essa aqui, um clássico da infância de muita gente. Uma regra que nos ensina desde cedo a ignorar os sinais do nosso próprio corpo. A gente aprende a não ouvir o nosso sinal de saciedade e a comer simplesmente por obrigação. E essa frase aqui é pesada. Ela pega uma coisa completamente natural do ser humano, que é ter apetite, sentir desejo e prazer ao comer, e transforma num defeito moral, em algo para se ter vergonha. E além da mente e da nossa história, tem um outro jogador muito importante nessa história, o nosso corpo. E ele funciona como uma lei fundamental. Ele sempre vai buscar o equilíbrio, a homeostase. Vamos pensar nesses dois ciclos como se fosse um relacionamento. O ciclo da dieta é baseado na desconfiança, na restrição extrema. Isso gera o quê? Desejos incontroláveis e depois uma culpa que esmaga. Já o ciclo do equilíbrio é baseado na confiança. Em vez de proibir, a gente busca um balanço, e isso constrói confiança no corpo, nas próprias escolhas, e no lugar da culpa vem a consistência a longo prazo. Quando se tira todo o prazer, o corpo, uma hora ou outra, cobra de volta com juros. Certo, o problema ficou bem claro, né? Mas a grande questão é como sair desse ciclo vicioso. A boa notícia é que existe um caminho. Não é uma solução mágica, é um processo, mas com certeza é um caminho possível. Aqui está um tipo de mapa. O primeiro passo é parar de proibir e começar a praticar a inclusão consciente dos alimentos. Depois, entender que prazer e nutrição não são inimigos, os dois cabem no prato. É fundamental também observar os gatilhos para diferenciar a fome física da fome emocional.
Mudar aquela voz interna crítica por uma mais gentil e curiosa. Planejar a alimentação com flexibilidade, sem rigidez. E, por fim, olhar para os padrões da família, reconhecê-los e, então, ter o poder de escolher agir de um jeito diferente. No fim das contas, a grande virada de chave está aqui, em entender que a comida não é uma inimiga a ser combatida, não é um teste de força de vontade e muito menos uma punição. Ela é simplesmente parte da vida. E fica aqui essa reflexão final. O que acontece quando a palavra proibido some do nosso vocabulário alimentar? O que sobra quando a gente tira esse peso do julgamento? Talvez o que sobre seja a culpa indo embora e a liberdade chegando para ficar.